boa tarde, mais um programa Mundo dos Eventos começando aqui pelo seu canal na net 25525. Você sabia que somos 490 mil assinantes? Pois é, 490 mil pessoas assistindo nosso programa, nossa TV. Eu te convido a assistir a outros programas que aqui a casa oferece. E se você não tem net ou não pode assistir os programas na hora que eles acontecem, todos os programas sobem lá para o canal do YouTube, certo? Então é só seguir a gente lá e também te convido a seguir o meu canal no YouTube, seguir as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Tatiana Fedato, tá bom? Hoje o programa tá um pouquinho diferente de novo, para dar mais um dinamismo, né, e gerar conteúdo aí para você. Hoje eu vou receber aqui no estúdio Milene Novaes, assessora. Ela tem 17 anos de profissão, é aqui de São José, e junto com ela um outro perfil muito diferente, que é a Tânia Moreira, 10 anos de profissão lá de Taubaté. E hoje essas mulheres incríveis darão muitas dicas aí para você que adora o mundo dos eventos. Não é? Tanto eles quanto vocês, quanto a gente, né? Adoramos o mundo dos eventos. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e aí vamos começar um pouquinho, contextualizando um pouquinho de cada mundo. Conta um pouquinho de você, Milene, da sua experiência, da sua trajetória como assessora. Como tudo começou? Puxa vida, faz um tempinho bom que começou, 17 né, anos, Tati? né? Puxa vida, né? Na época nem existia essa profissão, né? As pessoas nos chamavam de promoter, né? E depois as coisas foram se arrumando e aí as pessoas que eram promoters foram para casas noturnas, né? E quem mexia com eventos, principalmente eventos sociais como casamentos, 15 anos, bodas, aí sim se tornaram assessoras. Mas demorou um pouquinho mesmo, então todo esse tempo precisou realmente passar por uma série de ajustes aí, então faz um tempinho bom que a gente já tá no mercado, né? E o ano passado eu decidi dar um tempinho, né, descansar um pouco, mas o fogo queimava ainda, né? Não adianta, né? Quem é do evento dificilmente se desliga, e decidi voltar em janeiro deste ano. Não fiz ainda uma declaração oficial, então está, né? Isso está declarado aqui oficialmente, né? Que a Milene Novaes está de volta ao mercado dos eventos. Então é isso, Tati. Estamos aí para mais 17, para mais quanto a gente conseguir fazer, né? E todos os eventos, de todos os nichos. Eventos, todos os nichos mesmo, como já era feito, né? Mas então não tem diferença não, a gente tá aí de volta para abrilhantar e arrasar nos eventos. Muito bom. E você, Tânia, como começou tudo isso? Bom, eu comecei há 10 anos atrás. Eu tinha me formado em bacharel em Direito, só que eu ainda não era advogada. E eu estava estudando para a OAB e eu queria fazer uma pós-graduação. E daí, na época, eu pensei, da onde eu vou tirar dinheiro para fazer uma pós-graduação? Meu Deus! Porque a gente sai da faculdade e se você não é advogado, você não pode mais trabalhar como estagiário, porque você já está formado, e também nenhum advogado vai te querer, porque você não tem OAB, né? Então, eu falei, quem vai me contratar? E daí eu pensei, eu preciso de uma outra profissão que me dê o dinheiro para pelo menos pagar minha pós-graduação, que era aqui em São José. Então, eu ia ter que vir aqui a cada 15 dias. Nesse meio período, eu estava planejando o meu casamento. E quando eu fui procurar em Taubaté, há 10 anos atrás, algumas assessoras, né, de casamento, elas não me passaram o que eu precisava como noiva. Eu queria alguém que eu pudesse tirar todas as dúvidas, perguntar qual fornecedor que você me indica, qual você não quer, né? O que você acha que deu problema. E não tinha isso há 10 anos atrás em Taubaté. A grande maioria fazia só cerimônia e festa, então elas não davam esse suporte. E eu falei, tá aí uma coisa que eu preciso e que certamente outras noivas precisem, né? E vou procurar fazer isso daí. Então, eu comecei a fazer alguns cursos, primeiro gratuitos, né? Que era o que dava. Você tava indo atrás de pagar, né? Não tinha orçamento. E daí eu pensei, vou fazer, e na época eu até cobrei barato, porque eu queria para pagar a minha pós-graduação e para poder aprender. A minha pós foram 18 meses,
E quando acabou a pós, eu estava totalmente apaixonada pela profissão e falei, agora eu não quero mais parar. Não, eu continuei sendo advogada, mas falei, não quero mais parar. Eu amei ser assessora e cerimonialista e daí resolvi me especializar em casamentos, e nisso já se fazem 10 anos já. Casamento, você precisa em casamento, não Isso. outros eventos. Eu faço outros eventos, mas a minha especialidade são casamentos. E nesses 10 anos eu já organizei mais de 140 casamentos. Então eu digo assim que 90% dos eventos que eu pego são casamentos. Aí o restante às vezes é bodas, às vezes é uma festa de debutante, mas a minha especialidade é casamentos. Entendi, tá. Vamos falar um pouquinho desse... Eu acho que até vai ajudar muito você que está assistindo aí, por conta da nossa situação toda que está acontecendo, muitos eventos paralisados, outros cancelados, e tem uma campanha muito forte no nosso segmento do não remarque, não cancele e remarque, né? E aí, começando agora por você, Tânia, como que você está agindo como assessora em relação às alterações das datas? Tá. Para as minhas noivas que ainda vão se casar, vão realizar algum tipo de evento esse ano, mas de repente lá para setembro, né, julho, setembro, agosto em diante, eu estou aconselhando elas terem um plano B. Então eu estou falando o seguinte, se elas abrem mão dessa data agora, as noivinhas que estão doidas para as datas de sábado e não se tem mais, na maioria das igrejas católicas, para esse ano não se tem mais, e a grande maioria das noivas não gosta de casar na sexta nem domingo, elas querem o sábado. Eu falo para elas, se vocês abrirem a mão agora da data, sendo que não é uma certeza que lá para setembro, outubro, dezembro a gente, né, esteja nessas condições, vocês não vão conseguir recuperar mais a data. Então, o que eu estou aconselhando? Para que elas vejam com uma igreja, né, no caso da igreja católica, veja outra igreja católica, para o ano que vem e reservem uma data que seja da escolha delas como plano B. Então, elas estão dando a entrada dessa igreja para reservar a data. Elas sabem que se elas conseguirem fazer para esse ano, elas vão ter perdido essa entrada que elas deram, mas pelo menos elas estão asseguradas, estão conversando com todos os fornecedores para que a gente veja se eles têm essa disponibilidade para essa data. Então nós temos plano A e plano B. Plano A, se tudo der certo, a gente mantém um casamento para esse ano, mas se não for possível, devido à pandemia, nós já temos uma outra data para o ano que vem. É o que eu estou aconselhando a maioria das minhas noivas. Entendi. E você, Milene, como você está fazendo? Então, devido ao meu retorno em janeiro agora, né? Então, muitas datas estão para o ano que vem. Então, não vou dizer que está difícil para mim nesse momento, porque não está. Eu tenho um casamento em dezembro, né? Para os otimistas, tudo estará ao normal em dezembro, então... Por enquanto, a gente ainda está tranquilo, né? Porque eu tenho um grande agravante, porque os noivos não moram no país, né? Eles moram na Flórida. Então, assim, se acaso agravar mesmo, aí a gente vai precisar adiar. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho essa grande preocupação. A grande preocupação que eu vejo com grandes, por exemplo, noivas que já se casaram e que porque eu disse que não ia fazer casamentos esse ano, né, não ia trabalhar mais, escolheram outras assessoras, são alguns fornecedores que não abrem mão dos pagamentos. Por exemplo, imagina que a noiva se casaria em junho deste ano, né? Ela faria a quitação um mês antes, em junho, né? Se casaria em julho, faz a quitação em junho. E ela mudou para dezembro, então seria em novembro a quitação. Os fornecedores não querem abrir mão, diz que a noiva precisa quitar em junho, de acordo com o contrato. Então não tá tendo muita negociação. E eu acho isso injusto, porque nessa atual situação precisa ter um jogo de cintura, né? Precisa negociar melhor com a noiva, que muitos perderam seus empregos, muitos estão com o contrato de trabalho suspenso, então tá difícil a situação, né? Então o que eu tô vendo muito no mercado é isso, é não ter negociação, né? Então aí fica fácil, né? Dizer para ficar em casa e tudo mais, se você tá com seus pagamentos em dia, mas sem saber como está a condição dos noivos, né? Então não tenho muito o que dizer devido a poucos clientes que eu tenho para esse ano,
por ter decidido não trabalhar. Mas o que você sentiu com os seus fornecedores daqui é que eles estão... Altera-se a data, mas não altera-se o pagamento. O pagamento continua o contrato, o primeiro contrato. E o seu, Tânia, lá em Taubaté, como é que tá? Os fornecedores lá estão flexibilizando mais ou também está na mesma linha? Não, a grande maioria tá entrando, flexibilizando, entrando nesse consenso de não, tudo bem, vamos prorrogar. A única coisa que eu até aconselho as minhas noivas e também aconselho todos que estão assistindo aqui, daí não como só assessora, mas também colocando aqui um posicionamento em relação à advocacia. Para que essa questão jurídica, isso, para que a pessoa também possa entender, essa noivinha entenda onde é o direito dela, onde é o direito daquele fornecedor. Fazer isso de trocar a data não custava nada, não custa... Se você vai se manter para o mesmo ano e você não vai ter uma despesa a mais por isso, não custa você manter o mesmo valor, né? Porque você não vai ter nenhum aumento por isso. Agora, o que é importante a noivinha também saber é o seguinte, quando a gente muda o ano, muitas vezes tem que ter um reajuste. Por quê? Por exemplo, o fotógrafo, ele não vai pagar o mesmo valor do álbum para esse ano, embora ele vai fazer as fotos, fazer diagramação, não é ele que imprime a foto. Então, ele não vai pagar o mesmo valor desse ano para o ano que vem. Então, vai ter um reajuste, assim como talvez o buffet também vai ter um aumento na comida, todos os fornecedores. Então, o que eu aconselho? Mas só quando é mudança de ano. Isso, mudança de ano. Quando não tem mudança de ano... Porque daí não tem justificativa para ter um aumento disso. Se é mudança de ano, aí sim. Mas se não entra mudança de ano, não tem porquê. Se a pessoa não vai fazer o casamento dela agora, vai usar o dinheiro, o orçamento para poder realizar o casamento dela um pouco mais para frente, dentro do mesmo ano... Isso. Aí o que eu aconselho até esse fornecedor? Se for necessário esse reajuste, porque de repente a noiva de repente quis a data para janeiro. Olha, em janeiro a empresa que ele faz a impressão, por exemplo, não teve aumento. Então não faz sentido ele passar um reajuste para a noiva se não teve. Mas de repente ela quis fazer em março, em junho, em julho e já teve esse aumento. Então, passe para essa noiva apenas o reajuste necessário. Não queira ganhar em cima. Até porque, se ela entrar judicialmente, você, fornecedor, vai ter que conseguir provar por que você, de repente, está dando um aumento de 40%. Mas então, o juiz vai falar, então me prove que você teve esse gasto a mais de 40%. E daí, se você não conseguir fazer isso daí, porque você está querendo tirar vantagem em cima da cliente, você vai ter problema judicial. Então, passe um reajuste justo, o que realmente você sofreu, porque também não é justo com esse fornecedor ter que tirar ainda mais do lucro dele. Né? Não, mas não era esse assim, o caso, era só a pessoa não querer modificar as datas de pagamento, entendeu? Quer receber tudo agora, mesmo alterando a data para mais para frente. Para você não tinha problema nenhum, eu só pincelei porque tem muitas noivas de Taubaté que elas não estão conseguindo mais para esse ano. Elas só conseguem para o ano que vem. Compreendo. E daí para o ano que vem, dificilmente não vai ter um reajuste. Nós vamos continuar com esse papo no próximo bloco. Gente, fica aqui porque a gente já volta. Até mais. Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo o conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui.
Você vai muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para festa, quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que, se você contratar, algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestic, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro, que está sendo construído. O telefone para contato é 99715-9532. Venha conhecer Espaço Nobre Mineirinho, porque é maravilhoso. De volta com Milene Novaes e Tânia Moreira. Milene está retornando agora, né? Não aguentou ficar fora do mercado, voltou. Acho que ninguém percebeu que você saiu, porque você saiu em novembro, voltou agora, foi só férias. Aliás, eu não parei, viu, Tati? Eu fiz alguns casamentos de parentes, de amigos bem próximos, sem dizer nada, sem fazer uma postagem, sem nada. Então eu não parei, mas agora eu tô voltando oficialmente, né? Não aguentou ficar fora, né? E graças a Deus o mercado também me procura bastante. Então, eu não tenho o que reclamar, né? Então eu tô muito feliz. E a Tânia Moreira, lá de Taubaté, também assessora e advogada. E agora, não tem como eu não te perguntar alguma coisa para advogada agora. Isso mesmo. Porque no próximo bloco a gente estava falando das remarcações, né? Dos eventos, alguns cobrando multa, outros sendo flexíveis e outros não. E aí eu quero saber de você, como advogada, qual é o correto nessa situação? Se, por exemplo, é correto cobrar multa, é correto cobrar reajuste, se algum fornecedor fizer alguma coisa errada, qual é o preço que ele pode pagar se a noiva entrar com alguma ação? Como que é? A multa, você está falando em qual sentido? Do quê? Da pessoa remarcar. Então, ninguém tá só quer remarcar, não quer cancelar, quer remarcar. Porque não mas dentro do mesmo ano, por exemplo, Sim, né? Dentro do mesmo ano que a gente colocou aqui. Então, a pessoa não desmarca, ela remarcou. Então, por exemplo, de maio agora para novembro. Isso. Aí você vai apresentar, assim, como advogada, quais são o que tem que acontecer de correto para quem vai remarcar para dentro desse ano e para quem vai remarcar para ano que vem. Como que é juridicamente correto. Perfeito. Isso. Então, isso que está acontecendo, nunca teve uma lei específica que tivesse essa previsão, porque isso foi algo inédito para todo mundo. Então, o que eu vou falar é baseado no Código de Defesa do Consumidor. Isso. Tá? E cada caso vai ser um caso. Mas, baseado no Código de Defesa do Consumidor, se esse fornecedor não tem nenhuma justificativa, como aumento de custo, alguma coisa para cobrar um adicional, ele não pode querer cobrar esse adicional, mesmo uma multa, porque a noiva não está desmarcando porque ela quer, é porque ela está sendo proibida. Estão saindo decretos, cada um da sua cidade, né? Mas estão indisponibilizando que sejam feitos eventos. Certo. Por isso que veio até essa ajuda do governo com relação ao nome, eu acho até engraçadinho, mas é o nome de verdade que eles deram, que é o Corona Voucher. É um nome que eu realmente acho estranho, mas pois mas por isso eles pensaram até nisso, porque já que o fornecedor, né, aquela pessoa, aquela empresa não vai poder mais trabalhar, está sendo impedido, tem que ter alguma outra renda. Então, mais do que nunca, aquele fornecedor vai ter que justificar. Ué, se eu quero cobrar uma multa, por que eu vou cobrar essa multa? O que se baseia para cobrar essa multa? Que custo a mais eu estou tendo para cobrar essa multa? Né? E também é importante, além de questão da humanização, esse fornecedor entender que também, se ele dificulta muito e se ele cobra coisas que ele não precisa cobrar porque não há justificativa para isso, essa cliente provavelmente não vai mais ficar com ele, né? E provavelmente vai falar mal dele para todo mundo. Eu falo que quando alguém gosta do nosso trabalho como assessora, indica para uma ou duas pessoas. Isso mesmo. Mas se ela detestar, ela vai falar para 10 pessoas. Né? A gente sempre fala mais mal do que a gente não gosta do que a gente elogia o que a gente gosta. Isso mesmo. Então, esse fornecedor também pode ser queimado no futuro com outros trabalhos. Então, tem que ter essa empatia. Então, ele não pode cobrar multa?
Cobrar, se ele não tiver, não tem por que ele cobrar multa se não justificou porque que ele está cobrando essa multa. Está cobrando só porque ela vai mudar a data. Mas ela não está mudando a data porque ela quer. Que ela foi proibida pelo governo do estado dela de não fazer o evento. Exatamente. E aí, se for para o ano que vem, caberia sim um reajuste se comprovar que foi necessário. Então, no caso, a doceira teve um gasto a mais porque aumentou o cacau dela, aumentou o açúcar dela, aumentou essas coisas. Então, tudo bem ela cobrar um reajuste proporcional àquele gasto. Nada de forma onerosa, assim, excessiva. Eu não posso cobrar 50% se o meu aumento foi apenas 10%. Eu não posso querer ganhar em cima dessa desgraça. E o bom senso também, né? Isso, que deveria existir antes de procurar uma advogada, né, gente? Então, hoje em dia, assim, e aí eu vejo por falar a minha própria experiência. Vocês sabem que eu não estou mais fazendo assessoria de eventos, né? Tô querendo me aposentar para me dedicar aqui mais na TV. Mas eu tenho 2 casamentos que eram para acontecer em junho e julho, e um foi remarcado para dezembro e outro para abril. E olha, os fornecedores que eu tô trabalhando, sei lá, todos, um só cobrou um adicional porque é buffet. E aí eu entendi que vale, que é justo. Cobrou 10% ali. E os pagamentos dos meus fornecedores, eles deixaram, não aconteceu isso que você falou. Eles deixaram para que pague-se 10 dias antes do evento. E aí eu orientei as minhas noivas do seguinte: se você tiver condições de pagar este fornecedor conforme estava já o seu orçamento, maravilha, porque nós também precisamos pagar nossas contas. Puxa vida, com certeza. Mas se você não tem condição, eu vou conversar com o fornecedor. Então eu conversei de um jeito muito aberto com eles e falando, olha, faça o que você pode fazer sem te prejudicar. Isso, exatamente. E todos abriram essa exceção, menos o buffet que cobrou 10% porque ia ser o ano que vem. Então sempre cabe o bom senso conversar. Se você tem assessora, leva para sua assessora, ela negocia com os seus clientes. Se você contratou aí uma assessoria com consultoria. Mas se você não tem, vá no bom senso primeiro, né? Porque como a gente disse, ninguém tá querendo mudar, né? A gente tá sendo obrigado. Pois é. Mas se você não conseguir, aí pode-se entrar com recurso jurídico, é isso? Pode procurar um advogado. Se você não tiver condições de pagar por for considerado uma pessoa hipossuficiente, o que seria isso? Hipossuficiente. Não é aquela pessoa que é pobre. Ah, Tânia, mas eu ganho 4 mil reais, como é que eu vou dizer que eu sou pobre? Não é um pobre, mas é aquela pessoa que de repente ela ganha 4 mil reais, mas ela tem comprovado com alimentação, com aluguel, com remédios, enfim, as despesas que de repente de 4 mil ela gasta 3.700. Então seria impossível ela pagar os honorários de um advogado, pagar as custas de um processo. Aí você tem direito a um advogado gratuito do governo, tá? Da Procuradoria, da Defensoria. Caso ao contrário, você pode procurar o seu advogado particular e dependendo também do valor da causa, você pode entrar no juizado, que você pode inclusive entrar sem advogado, tá? Entretanto, se o caso for complexo, eu nunca sugiro que a pessoa entre sozinho, porque quando a gente faz no juizado especial, e faz sem o advogado, você vai contar o seu problema para o servidor, ele vai anotar o seu problema e vai passar adiante. Ele não vai colocar a lei que vai te defender, ele não vai colocar a jurisprudência, a doutrina e súmula. Então, se você não tiver baseado em todas as provas necessárias para apresentar e isso por si só servir como provas para o juiz, você às vezes vai perder. Pode perder por não ter alguém profissional ali. É que nem um evento, se tiver alguém profissional cuidando do seu evento, pode dar ruim. Isso. Né? E só para poder finalizar, frisar, é importante qualquer alteração que você faça, mesmo que amigável, faça por escrito. Perfeito. Então faça essa alteração, olha, alterou a data, não vai ter alteração do pagamento, ou vai ter um reajuste, não vai ter, coloca por escrito. Ah, Tânia, mas meu fornecedor falou que ele não tem como imprimir, porque ele não pode trabalhar no escritório, não tem problema, ele pode pegar uma folha de sulfite, escreva ali, assina, coloca o RG dele, o CPF, tira uma foto e te manda pelo WhatsApp. Manda no corpo do e-mail, manda pelo WhatsApp, sempre, né? Gente, aproveitando, a Tânia, como advogada no passado, nos deu uma entrevista, foi muito legal, a galera super gostou, foi até reprisada. Então ela veio na condição de advogada e destrinchou um montão de coisa interessante. Então se você quer saber mais sobre isso, acesse o canal do YouTube que tá tudo lá, tá bom?
E essa entrevista vai depois pro canal do YouTube também. Então, se você é fornecedor ou você é noiva que quer mandar, mande até pro seu fornecedor que não tá sendo flexível, Isso né? mesmo. Mande essa entrevista para ele, para que ele possa, de repente, antes de ser acionado juridicamente, Isso. tentar fazer um acordo ali mais amigável, porque Isso. todo mundo ganha, Tem essa menos o consciência, advogado. né? Menos a gente. Porque tem essa consciência, né? Mas é isso. Então, e qualquer coisa, entrar em contato com a Tânia, que a advogada pode te ajudar aí, certo? Já fiz o seu jabá, hein? Ótimo, obrigada. Maravilha. Agora eu quero saber rapidinho de vocês. Toda profissão... No programa passado, a Simone Ayub, uma marqueteira de marketing pessoal, falou muito de marca pessoal e foi bem legal. E aí eu quero perguntar isso para vocês. Qual é a marca pessoal? Qual é a marca de vocês como assessora? Forte? Vocês conseguem identificar, assim, as suas características Uma diferenciadas? característica? Uma, mais forte. Quer começar? Ou eu? Não, pode começar você. Que vez Taubaté, né? Outra cidade. Então, se pudesse colocar o que eu me vejo como mais forte na questão da assessoria, eu falo que eu sou uma solucionadora de problemas. Então, quando a gente organiza um evento, mesmo um casamento, para muitos ele saiu perfeito, mas nós sabemos os bastidores que não foi tão perfeito assim. Acho difícil um casamento perfeito. Isso, e se sai perfeito para o convidado, é mérito da assessora, da cerimonialista, que conseguiu resolver todos os problemas de uma forma super discreta, que quem só soube do possível problema, talvez o noivo e a noiva, mas os convidados nem desconfiaram, né? Então, talvez por também ter a advocacia e mais o cerimonial, a gente tem que sempre pensar em soluções rápidas. Então, se eu pudesse dar uma grande característica da assessoria, seria isso, solucionadora de problemas. Certo. E você, Milene? Qual é a eu sua soluciono marca? os problemas, mas com mais envolvimento com o casal. Você é mais mãezona? Eu tenho essa impressão, que você é mais mãezona. Eu gosto de me envolver com É isso que você eles. passa pra mim, pelo menos. Pelo menos todos os noivos, assim, as declarações, os depoimentos, eu não consigo não me envolver, né? Então, soluciono todos os problemas, a gente faz tudo dentro da condição da noiva, realizando o sonho dela dentro do bolso, da condição, né? Mais envolvida mesmo, eu gosto de me envolver mesmo. Muitas vezes, um conselho, uma conversa, um afago mesmo, um abraço, sei lá, chega a fazer muita diferença mesmo, né? Eu falo que muitas vezes o meu escritório ali é lugar de milagres, né? Acontecem coisas extraordinárias mesmo. Então, é isso. Soluciono problemas, só que um pouco mais envolvida. Tá aí, tá vendo? 2 perfis diferentes, uma resolve o problema, a outra é a mãezona, abraça, se envolve, e aí quem escolhe é o cliente. Exatamente. E é muito legal, gostei dela, porque a gente vem de serviço, e serviço é empatia, né? Não é produto. Então a gente tem que comprar a pessoa, né? Primeiro, né? Então tá aí, 2 perfis, estudem aí, vejam quem vocês querem. Isso mesmo. E você que escolhe, não é a gente, não é o mercado, não é nada. Você fica aqui porque já a gente volta, tem mais uma coisa muito legal que eles vão contar pra gente no próximo bloco, que são os causos, os bastidores, todo mundo adora, né? Então fica aí e já volta. Se você está à procura de uma esteticista que vai realmente levar a solução para a sua pele, Elisângela Goulart pode ser essa solução, porque tem um aparelho aqui moderno que se chama Power Shape. Ela vai contar aqui para a gente como que funciona. Isso mesmo. Eu adquiri esse aparelho Power Shape, que é um aparelho moderno atualmente no mercado, que poucas clínicas até têm. E ele é um aparelho que ele contém várias plataformas, onde cada plataforma tem uma função. Tem a plataforma que trata a flacidez corporal, que trata interno de coxa, levantamento de glúteo, celulite, é maravilhoso para celulite. Temos também o lipocavitação nele, que é considerado lipo sem corte, que é para tratamento de redução. Aí, associado junto com laser ou radiofrequência, dá um resultado maravilhoso para quem também quer queimar a gordura.
E para tratamento de enrijecimento de braço, rejuvenescimento da face, estímulo de colágeno, redução de poros da pele. Olha, é realmente uma aquisição assim que valeu a pena. Então é um equipamento que cada dia mais eu tenho me apaixonado pelo resultado que ele está obtendo. Mas lógico que assim, ele acaba sendo um tratamento, é indicado de 5 a 8 sessões pelo menos para você realmente ter um efeito satisfatório. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, então, endereço, telefone. Eu fico na rua Pedro Rabelo de Araújo, número 230, sala 3, Jardim Apolo 2. Meu telefone é 991 75 3025. Estou à disposição. Perfeito. Então é esse, Elisângela Goulart, e vem conhecer. De volta novamente com Milene Novaes, assessora de São José, Tânia Moreira de Taubaté. E agora a gente vai falar de um assunto muito polêmico. Eu adoro os assuntos polêmicos porque dá muita pano pra manga e a gente começa a fazer, pensar. É legal as coisas polêmicas, a gente põe a cachola pra pensar. E aí, gente, não sei se vocês sabem, mas nós sabemos que no mercado de eventos ainda existe um praticado que se chama o BV, né? Que eu demorei tanto para sacar o que era BV, porque eu nunca fiz, que é a bonificação de valor. É o lance da comissão, que alguns fornecedores, algumas assessoras, alguns fornecedores ganham comissão para indicar um fornecedor. E eu sempre me posicionei contra essa atitude, né? De indicação, ganhar para indicar, porque o nosso trabalho é conhecer e indicar referente ao perfil e o bolso do cliente. Essa é a minha postura. Eu quero saber de vocês, como que vocês enxergam esse praticado no mercado? Vocês concordam? Discordam? Posso começar? Pode. Como é polêmico, eu adoro começar. Então, meninas, né? Eu sou totalmente contra, tá? Também nunca fui a favor e nunca recebi. Quem me conhece no mercado todo esse tempo sabe que eu nunca fui a favor disso. Só que a gente às vezes precisa também analisar que tem muita gente que pensa que BV é só valores em espécie. Mas, por exemplo, se aquele salão de cabeleireiro te maqueia todas as vezes que você vai lá, eu quero fazer um corte, eu quero fazer uma tintura, eu quero fazer um cabelo, eu quero fazer uma unha, tudo que você precisa fazer, tudo não tem custo para você porque você só indica ele, é um tipo de BV. Se o buffet faz uma festa para você, seja pessoal ou para sua empresa, sem cobrar nada porque você indica ele, também é um BV. Então BV não é só em espécie. Então, é muito triste isso no nosso mercado, porque às vezes as noivas são privadas de conhecer alguns fornecedores, porque muitos não são famosos ainda. Porque todo mundo já teve um começo. Você já começou, eu também já comecei, você também já iniciou. E as pessoas precisaram confiar no nosso trabalho para que hoje as pessoas saibam quem você é, quem sou eu e quem são tantos. Então, assim, poxa vida, você desmerecer muitas vezes um fornecedor porque ele não te dá ou em espécie ou em serviços, não é bacana para o nosso mercado. Tudo bem? E isso é muito triste. No nosso mercado tem de monte. Então acontece. É triste demais. Essa é a minha opinião. Lá em Taubaté assim também, Tânia, você concorda? Você pratica o BV? Não. Até BV é engraçadinho, né? Parece aquelas coisinhas boca virgem, né? Parece adolescente. Boca virgem. Tem adolescente que fala, boca virgem. É BV, não isso. Mas eu não pratico. Já tiveram vários fornecedores que falam isso. Não, mas
mas você me indica que você vai ganhar isso, aquilo. Presentinho, agradinho. E o que eu falo para esse fornecedor? Olha, se você quer dar algum desconto, então você dê esse desconto para a minha cliente. Exatamente. Porque qual que é o grande problema do profissional que aceita? Seja esse que está começando, mas estou começando no mercado, Tânia, como assessora, não tenho muito cliente, não tenho muito dinheiro, tenho que pagar as contas, Se você aceita, uma hora ou outra, alguém vai descobrir, vai cair no ouvido de alguém que Exatamente. você recebeu. Isso E daí mesmo. aquele teu cliente vai olhar para você e falar, caramba, eu achei que ela me indicou esse fornecedor porque Por é mérito. bom. Isso Porque mesmo. realmente tem a ver com o meu perfil. Com E o meu não, orçamento. né, com o meu É. orçamento. E não, ela simplesmente fez para poder ganhar algo em cima. Então acaba com a credibilidade desse assessor, né? Então não vale a pena. Então, a gente tem que dar também oportunidades para você conhecer os fornecedores, como também aquele que não é bom. A gente não sai anunciando, coloca nas redes sociais, até porque ninguém quer tomar processo depois. Exatamente. Mas quando a cliente vier perguntar para você, olha, eu tô pensando em contratar isso daqui, o que você acha? Aí, esse que não foi bom, porque não cumpriu o contrato, porque deixou a sua cliente na mão, porque sacaneou com a tua cliente, você pode falar, esse não é legal, porque já eu fez tive uma isso. Essa experiência, eu posso essa contar, não é experiência. fofoca, não é falar mal. Ouvi Eu falar ou me passei por disseram, isso. não. Isso. Perfeito. Né? Isso mesmo. Então é importante o assessor, mesmo que está começando, ele entender isso e falar, não vou me sujeitar a isso, porque hoje ele pode estar ganhando alguma coisa, mas pode ter certeza que mais para frente ele vai perder muito mais. E é muito pouco. E fica a dúvida assim, se eu aceito indico o fornecedor, ele vai me pagar 10%, 15%, sei lá quanto, será que essa pessoa não vai onerar isso no contrato para noiva? Bom, eu Então. cobrei mil, mas como eu tenho que pagar 100 para Tatiana, eu vou cobrar, a noiva 1.100, mas a noiva já está me pagando para indicar esse Então, profissional. Por isso pois que é. nós, as pessoas, temos que então, um monte de eventos, somos chamadas e somos as pupilas mesmo, né, do mercado de eventos, e eles querem o quê? Eles sempre fazem eventos para nós e nós temos que ir para conhecer cada perfil e falar, esse perfil é da fulana, esse não é da ciclana, né? Isso mesmo. Isso aí, muito bom, mas infelizmente isso acontece, eu espero que isso caia de moda, digamos assim, né? Isso mesmo. Porque eu não vejo isso que é uma forma correta de se trabalhar, mas você que é noiva, que é debutante, que não conhece esse mercado, isso é de bastidor e a gente sabe. E eu vou contar um caso aqui pra vocês. Quando eu descobri, quando eu fui questionada sobre isso, com essa palavra, eu nem sabia o que era, eu conhecia essa palavra no mercado de arquitetura e coisa e tal, né, que eles têm isso. Eu fui surpreendida e eu comecei a colocar no meu contrato, na minha proposta, que eu não recebo comissão, que eu indico por mérito. Tem até um vídeo no meu canal sim. no YouTube dizendo que eu indico não por comissão e sim por mérito. E aí eu comecei a colocar na proposta que eu não queria dar brecha para pensar em besteira. Aí o que eu comecei a fazer? Eu fiz uma tática que eu vou contar para vocês que ninguém sabe, nenhum fornecedor sabe. Ou nenhuma, só as minhas clientes sabem. Quando a noiva me contratava, eu dava para ela uma lista. Quando não era assessoria completa, eu fiz pouquíssimas assessorias completas. É caro, né? Eu dava para ela uma listagem de todos os fornecedores que eu já trabalhei que eram bons. Você falava, olha, tá aqui, ó, tantos buffets, tantos fotógrafos, vários deles que eu já tinha trabalhado. Liga você e você peça o seu orçamento. Só que aí, uma lista de 15 buffets, 10 fotógrafos, a noiva ligava para 3 ou 4 aleatoriamente e os outros que também eram bons não tinham oportunidade de se vender. O que eu fiz? Eu inverti essa pirâmide. Eu montei um grupo no meu WhatsApp, todos vocês fornecedores sabem disso. Sim. Eu faço isso com você, porque você tem a Summer da outra empresa. E então é o seguinte, eu fiz um grupo no WhatsApp de DJ, de buffet, de todos os segmentos. Gente, tá aqui, ó, o telefone da cliente é esse. Ela vai casar tal dia, este é o perfil da cliente, entre em contato vocês. Isso mesmo. Então eu dava o cliente, vocês sabem disso. E aí todo mundo tem a mesma chance de trabalhar o seu cliente, cada um, e aí vence o melhor, né? Isso mesmo. Então eu falava pra noiva, olha, desses caras aqui, se você contratar o azul, amarelo ou verde, pra mim tanto faz, porque estes caras são bons, vão te entregar. Fazendo isso, eu tirava a minha responsabilidade. De que eu não estou indicando ninguém e dava oportunidade para os fornecedores trabalharem. Bacana. Isso para cerimonial tem que ser o essencial.
Esse é o essencial, mas o completo é eu que vou atrás, né? Mas quando a assessoria essencial com consultoria, eu faço isso. E foi assim que eu fui ganhando o respeito dos fornecedores, e eles todos falam que eu sempre fui a única que fez isso. Por quê? Para mostrar que, olha, é transparente. Quem escolhe, é o que a gente falou no primeiro bloco, quem escolhe é o cliente, não é a gente, né? E aí, um ganha o cliente porque retornou rápido, o outro ganha porque tem um preço bom, e aí cada um tem a sua característica, né? Então, fica aí uma dica minha, e essa próxima dica que eu quero perguntar para vocês, fica aí a dica. Para você que está começando, assessora, se você quer ganhar respeito com o seu mercado, e se você quer ganhar respeito e não ter rabo preso, coisa e tal, começar assim de forma transparente vai ajudar muito e vai ajudar o seu cliente. Você não precisa indicar só 3 ou só 4, indica os bons que você julga ser bom, e quem escolhe é o cliente. Exatamente, não é? É isso mesmo. E aí você se isenta de alguém achando qualquer coisa. É a melhor dica. Eu vou fechar o bloco agora. Porque na próxima eu quero que vocês contem os causos, sabe, gente? Aqueles BOs que acontecem que ninguém sabe, só a gente que sabe, que resolve, coisa até e tal. Então, né? Até a Tatiana perguntar pra gente. Agora nós vamos saber o que a gente passa nos bastidores para resolver problema, e vocês não fazem ideia. A gente já volta, fica aí. Presta atenção, você mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no For Bride da Kelly Karina, um salão especializado para atender você mulher. Então, se você é mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada para uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly Karina pode te ajudar e sua equipe. É um salão que tem 4 salas de noiva com exclusividade para você, tem banheiro, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só. Para uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa R$330. Olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de R$980 a R$2.330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas no seu make-off da sua festa de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade, 291. O telefone para agendar o seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento para quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante. Venha conhecer For Bride da Kelly Karina. Eu indico. Tô aqui na Arte Lumania Convites Finos. Para você que adora festa, a Lu tem um montão de opção aqui de convite. Lu, que tipo de convite você faz? Olá, sou Luciane Teixeira da Arte Lumania Convites Finos. Eu trabalho com casamento, 15 anos e corporativo. Festa infantil também? Alguns itens, mas a minha especialidade é o público de casamento e 15 anos. E quais são as opções que você tem de caixinhas de lembrancinhas? Também você faz, né? Sim, esse daqui, por exemplo, é uma caixinha convite para convidar uma das 15 debutantes que vão dançar. Então, é um convite diferenciado, com floral. O mesmo produto a gente fez convite de pergaminho, de Cinderela. Tudo temático, com floral, com a cor da decoração, remetendo assim o link de seguir o mesmo padrão de layout
da decoração com a papelaria. Entendi. Então você faz 15 anos, casamento, você faz os convites, as caixinhas também? Sim, convite de casamento, caixinha para padrinhos, menu, kit toalete, reservado de mesa, setorização. Agora também estou entrando no mercado com forminhas de papel, formato de florais, acabamentos mais sofisticados como lacre de cera, lacre de MDF, recortado a laser, metalização local, em acabamento de borda, de convites, tudo isso a gente tem aqui. Olha quanta opção aí para você que quer fazer a sua festa. Então, Lu, deixa aqui seu telefone, endereço e redes sociais. O meu escritório fica no Boulevard Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas, 2220, sala 24, primeiro andar. A gente só atende com hora marcada. Isso é ótimo, exclusividade para você. E tem estacionamento na porta também, né? Isso é ótimo. Seu telefone? 988452494. Então é isso, Arte Lumania Convites Finos. Vem fazer a sua festa aqui com ela. Pra cá. Bom, nesse último bloco aqui, voltando e finalizando com Melino Novaes, Tânia Moreira, são lá, ela é de São José, Tânia de Taubaté. Se você perdeu, tá super interessante esse bate-papo. Não vou nem chamar de entrevista. É verdade, um bate-papo. Vai lá, hoje é sábado, na quarta-feira, sobe lá pro canal do YouTube, você vai poder assistir tudo que a gente conversou aqui. Muito agora, aqueles causos que eu adoro. Quem conhece, quem acompanha o meu canal no YouTube, sabe que fez um sucesso muito grande, um programa chamado, um quadro chamado Pra Que Cerimonialista? Você lembra? Você lembra? Você já participou? Participei. E era justamente um momento de conscientizar as pessoas, os clientes, de que a nossa profissão não é luxo, é importante, é imprescindível. E como conscientizar? Contando causos de bastidores que, se nós não tivéssemos lá, teria dado ruim. Então hoje eu quero que vocês contem esse caso, se tiver pessoas envolvidas, sem contar, né, nome de fornecedor, de pessoas e tal, para contar qual foi esse BO que deu, que vocês conseguiram resolver. Claro. Vamos lá. Pode ser trágico, engraçado, o que for. Tá. Quem começa? Eu falo. Vamos lá. Eu separei alguns, porque da outra vez que eu fui lá, já falei acho que uns 3, 4. Depois eu fui assistir de novo a reportagem hoje. E aí revi tudo que eu falei. Teve uma vez que eu fiz um casamento e caiu uma chuva, senhor, uma chuva mesmo. E tudo meio complicado, né? Pra montar. Tudo é muito complicado quando tá chovendo. Mas tudo bem. Montamos tudo arrumadinho, tudo. E faltando uns 5 minutos pra eu poder sair pra ir pra igreja, o pessoal do buffet chegou e falou assim: olha, menina, como ficou bonito o cardápio. Quando eu peguei o cardápio, o nome do casal, é que eu não posso falar o nome do casal. Pode? Acho que não, né? Melhor não falar. Casal não vou falar. Não sei. Só sei que o nome do noivo era David. Vou falar só o nome do noivo. David. Faz uns bons anos pra trás, tá bom, gente? Que tem noivo que vai assistir, que sabe que é David também o nome, vai achar que é real. É real não, que é agora que aconteceu. Não, faz bastante ano atrás. E o cardápio tava o nome do casal. A noiva e Davi, sem o D no final. E não tinha mais como imprimir um novo, correr atrás de... E não dava pra deixar sem. Porque a noiva queria, porque tava a foto do casal, tinha a logo do casal. Mas quem fez o cardápio foi o buffet. Foi o buffet. Você não teve acesso a ele antes? Não tive acesso a antes. Não tive acesso antes. E quando eu peguei o cardápio, eu falei pro dono do buffet: o nome do noivo tá errado. Meu Deus, como a gente vai fazer? Porque eu não tenho como imprimir outro mais. Olha a hora. Quase 7 horas da noite, um sábado chuvoso. O que a gente vai fazer? E no meio disso tudo, o casamento foi longe, um salãozinho longe, e eu saí de lá, fui até, achei uma papelaria por perto, comprei uma caneta toda especial, né, e fiz um D todo trabalhado ali na mesma fonte, na caligrafia. Glamour. Porque, gente, quase ninguém olha o cardápio. Nossa. Mas se tivesse deixado o cardápio como estava, as pessoas iam falar: nossa, fulana, você casou com o Davi? Não com o David? Então ia ter comentários, né? E as pessoas ia ficar ruim, porque aí a noiva ia vir reclamar depois. Então ia ficar uma situação bem constrangedora. Então conseguimos resolver e nunca
ninguém ficou sabendo, só eu e o dono do buffet, e ficou muito bacana. Então, se eu não tivesse prestado atenção, porque o dono do buffet, embora estivesse com o nome do casal no contrato, não se atentou que ao invés de Davi, era David, né? Então, esse é um dos casos que, graças a Deus, deu tudo certo. Tá vendo? Por isso que é bom ter uma assessora, né? E de preferência centralizar tudo na assessora, né? Isso mesmo. Se os cardápios fossem centralizados em você, talvez se tivesse exatamente, né? Exatamente. Pois é. E você, qual o BO? Então, nesses 10 anos, BO que não falta para assessora, né? Tem mais uns 2, 3 aqui. Nós em BO. Mas teve um que eu falei, Deus eterno, né? No final deu tudo certinho, mas o que aconteceu? A noiva, ela ia casar no mesmo local da recepção. Eles eram evangélicos e quem ia celebrar o casamento era o pastor, que seria o sogro da noiva, tá? Aí, nesse ponto, até me ajudou para bastante coisa, ele ser o sogro da noiva. A noiva estava ali atrasada, uma meia hora, 40 minutos. Até então, infelizmente, acaba sendo um costume, né? O ideal era no máximo 15 minutos de atraso, mas tem muita noiva que ainda atrasa 1 hora. Então, até aí não era uma novidade para mim. De repente, tava todos os convidados, tudo certinho, os padrinhos já foram orientados, já sabiam como iam entrar, como iam sair, tava tudo direitinho, a noiva chegou. E quando a noiva chega, eu gosto de ir até o carro da noiva para tranquilizá-la, para dizer, mesmo. Olha, tá tudo bem, tá linda a decoração, teu noivo tá aqui, tá tudo organizado, vamos começar. No que eu bato na janelinha, no vidro, né, para ela poder baixar para mim, que eu olho, estava a noiva e o noivo estava dentro do carro. Eita! Eu falei, ai meu Deus. Falei, noivo, o que você tá fazendo aí? Ele falou, Tânia, estamos com um problema. Aí eu abri a porta, entrei e falei, vamos lá. Meu coração já. Qual é o problema? A noiva tinha síndrome do pânico, não havia me dito. E ela ficou muito nervosa, né, com o casamento. Começou a tomar os remédios dela para ajudar na síndrome do pânico e começou a beber bebida alcoólica. Meu Deus! Fez uma combinação ótima. E daí o noivo estava com ela dentro do carro porque a noiva não queria mais casar. Putz. E ele estava tentando convencê-la a se casar. E daí eu conversei com ela e disse para ela, olha, deixa eu entender por que você não quer se casar. Porque se realmente ela tivesse na dúvida, o melhor que ela tinha que fazer é parar aquele casamento mesmo, né? Porque depois casa e vai fazer o divórcio, é muito pior. Aí ela falou assim, não, Tânia, eu quero esse homem para mim. Só que eu não quero que tenha ninguém. Eu quero casar só eu e ele porque eu estou com a síndrome do pânico. Nossa. E eu já tive amigas assim que eles ficam apavorados por ter gente próxima, né? Então eles não queriam ter ninguém. Como que eu ia mandar todo mundo sair embora? Se era no próprio local, né, da recepção? Gente, sai todo mundo que a noiva tá com síndrome do pânico e ela vai casar, é só ela e o noivo. Aí eu fiz muita respiração de yoga com ela, acalmei, usei a psicologia. Vamos respirar, respira só. O noivo junto. A sogra tava bem na frente, a sogra gritava do lado de fora do carro. Não força minha filha, ela não vai casar, aquela baixaria toda. Depois de 1 hora, a gente respirando e nada, a noiva falou pra mim, Tânia, eu não consigo. Falei, ó, então vamos fazer o seguinte, vou avisar que você tá passando mal. Nós vamos fazer um Pai Nosso, uma oração, tudo direitinho. Os padrinhos vão entrar, padrinhos, daminha, tudo numa única música, porque eles gastaram com a roupa, vieram aqui te prestigiar. É justo que eles passem ali pela nave, vamos dizer assim, para dar um prestígio para eles. A única música à parte, além do DJ, era um clarins, e ela falou, clarins você pode dispensar, eu não vou usar o clarins. Tá bom, dispensei o clarins. Não contei o que foi, só falei, ó, a noiva não vai mais precisar, o senhor pode ir embora. Mas ela pagou, tá tudo certo, continua pago, o senhor pode ir embora, não vai precisar. E nós tínhamos só o DJ. Quando eu avisei o pastor falou, então tá bom. Falei, pastor, aconteceu isso com a sua nora, o senhor, por favor, seja muito discreto, apenas faça uma oração, né, vamos fazer tudo certinho. Eu liberei a entrada de todos os padrinhos, todo mundo na mesma música. O pastor rezando ali o Pai Nosso, no meio do Pai Nosso, que eu olho, estava o noivo bem na porta ali da entrada, vamos dizer assim, da igreja, né, que seria o local onde eles iam casar ali na recepção, agarrando o braço da noiva, e ele olhou e, questão labial, ele falou assim pra mim, Tânia, é agora.
Quando ele falou isso, eu grudei no braço do pastor e eu falei, pelo amor de Deus, chame. O senhor pare o Pai Nosso agora, porque ou ela entra ou ela não entra mais. Aí ele olhou e falou assim, e a noiva chegou? Aí eu olhei pro DJ e falei assim, toca a marcha. Aí ele começou a tocar a música, a noiva dura. Eu tive que ficar do lado do pastor falando assim pra ela, olha pra mim, não olha pra ninguém. Porque eu me senti no momento do filme da Julia Roberts, Noiva em Fuga. Pensa. Eu falei, ela vai sair correndo. E daí ele agarrava o braço dela e eu falava, olha pra mim, só pra mim. E daí o pastor, que bom que você melhorou, então vamos falar. E quis falar alguma coisa, o noivo olhou e falou assim, pai, pelo amor de Deus, vamos trocar aliança, você aceita casar? Foi um casamento muito doido, muito rápido. Quando colocou a aliança no dedo, todo aquele desespero dela, aquele peso dela acabou. Nossa. O olhar dela mudou. Se a gente soubesse, ela mesma soubesse, que o pânico dela não eram as pessoas, e sim o peso da aliança, ela já entrava de aliança e acabava com aquilo. É verdade. Mas nem ela sabia. Nem ela sabia. E daí, quando vimos que colocou a aliança, e eu vi que ela relaxou, ela soltou o braço do noivo, ela não ia sair correndo, né? Tava ótimo. Aí eu falei, pastor, pelo amor de Deus, agora o senhor pode fazer um casamento bonito para ela. E ele fez. E até hoje eu acompanho eles na rede social. Ele é um noivo muito querido, que sempre dá café da manhã na cama, sempre faz uns mimos para ela. Eles estão super felizes, mas foi um beozão, né? Que os convidados não souberam o que aconteceu, só a gente ali nos bastidores. É, gente, tem tantas outras coisas que acontecem que eles não sabem, né? Que a gente não pode ficar contando também, né? A todo momento essas coisas, né? Mas olha a importância de ter uma assessora e a importância de nós, assessoras, sermos calmas e tranquilas, porque se a gente entra na pilha do problema do nosso convidado, a gente não consegue resolver, né? Então nessa hora é esquecer que a gente existe e ficar ali totalmente neutra e ser inteligente emocionalmente para lidar com essa situação. Isso é só uma, né? Tem muitas outras coisas. Então, mais um motivo. Tudo que você tiver, noiva, mãe de debutante, tiver alguma situação, não tenha vergonha. Coloque para a assessora, porque vai facilitar. Problemas familiares, todos nós temos. Não é só privilégio seu, não. Meu pai não fala com a minha mãe, não tem essa, né? Então, participa das possíveis características singulares da sua situação, para que a gente já possa esperar que vai acontecer. Então, a gente é acostumado a pensar em plano A, plano B, plano C, a gente não fica pega de surpresa, com certeza. Então facilita bastante. Dá pra gente desenrolar aqui bastante coisa. Lá no meu canal do YouTube tem muitos outros causos. A Milene já contou vários. Entra lá pra você assistir, como não é fácil. Você vai adorar. Bom, gente, e pra super finalizar rapidinho, a gente tem pouquinho tempo. Fala ali para quem vai começar nesse ramo de assessoria, quais são as dicas que vocês dão, mensagem que vocês deixam. Tá, então, para quem está começando, o meu conselho seria o seguinte: encara o teu cliente não como um cifrão, tá? Ele tem que ser realmente uma pessoa para você, não é um número. Não faça por fazer, estude bastante, faça cursos gratuitos, compre livros, faça cursos pagos. Se precisar, seja um auxiliar de alguma cerimonialista para você pegar a experiência e trate aquele casamento como se fosse seu. Não encare aquela cliente como, isso é uma frescura. Não é frescura. A mulher, em geral, ela sonha com aquilo para a vida inteira. Então ela precisa que dê certo, e qualquer coisa que dê errado, você tem que fazer com que não pareça que deu errado. Então tenha empatia por essa pessoa, entenda que esse é o momento mais importante e que você está sendo escolhido para esse momento mais importante. Então sinta privilegiado por isso e se dê ao máximo, se dê de coração. Perfeito, isso mesmo, concordo. Eu também concordo. É isso mesmo, é bem o que a Tânia falou. Procure fazer o que é certo, né, para que você não perca sua credibilidade no mercado, né, para que as pessoas tenham respeito por você, independente do tempo que você está ou não no mercado. Entre correto, né, siga o seu caminho correto, que aí o que acontece? O mercado não te deixa parar, como foi o meu caso, né? Então, faça um bom trabalho, dedique-se, vale sempre a pena. Independente das noites mal dormidas, né? Independente da fome, da sede que a gente passa muitas vezes, vale sempre a pena. Envolva-se, case-se com o seu casal, que
que com certeza você vai entender perfeitamente o que é ser assessora. Perfeito. E eu só digo mais uma palavra: seja honesto. É isso com mesmo. você e com seu cliente, certo? Exatamente. Certíssimo. Gente, é isso. Beijo, adorei vocês aqui. Vocês gostaram? Olha que maravilha. Depois vocês entram lá no Instagram da Milene. Vou colocar aqui seu Instagram, tá aqui no Joia, GC, bacana. Instagram da Tânia, Instagram da Milene. Conheçam mais o trabalho delas. Muito obrigada por estarem aqui. A gente que agradece, foi maravilhoso. Existe como sim sempre. amizade no meio de assessoria. Nós Sim, somos. é verdade. Elas duas não se conheceram agora, mas Isso. eu e ela somos amigas. Isso ajuda muito, isso é muito legal. A e gente o não se mercado conhecia, mas os ganha. bastidores foram ótimos. Temos muitas risadas aqui. Muito obrigada, gente. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ser mãe é uma missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É dar o melhor de si e não esperar nada em troca. O amor que você passa a sentir é diferente de tudo que já experimentamos na vida. A cada conquista sua era minha. A cada choro seu era um meu. A cada sorriso eu compartilhava contigo. Eu sei que assim será por toda a vida. Ser mãe significa mudar sua vida, seu tempo, seu pensamento, dar do seu coração o seu amor para levar os filhos adiante e ensiná-los a viver. Significa ter razão de ser. Ser mãe é uma aventura triunfante, cheia de altos e baixos. Um feliz Dia das Mães para todas as mães guerreiras e que pelos seus filhos são capazes de enfrentar o mundo. Um grande beijo a todas as mamães.